Fala pessoal, tranquilos, tudo bem? Professor Laércio Carneiro aqui, professor de Medicina Legal, Criminalística e Criminologia. E em consideração aos nossos alunos do curso Medicina Legal do Zero e em consideração aos meus alunos do GRAN também, tá? Eu vou resolver aqui para vocês a parte de Medicina Legal do concurso do Departamento de Polícia Técnica da Bahia, tá, gente? Para o cargo de perito técnico. Professor, e as outras? Gente, não tem como, é muita coisa para uma pessoa só. O tempo tá muito corrido esses dias, né? Porque a gente vem de uma maratona de provas aí, a gente está elaborando os recursos de outras provas também. E a gente também tem uma agenda de gravações, então isso daqui tá entrando na agenda além da conta, tá? O que eu vou poder resolver para vocês aqui é a prova de perito técnico da Bahia, só para tirar as dúvidas de vocês, tá? A parte de medicina legal tá bem extensa, né, a prova, e a parte de criminalística muito extensa e muito difícil também. A parte criminalística eu não consegui olhar porque eu tenho outros compromissos aqui a cumprir, tá? E aqui eu estou fazendo para vocês de cortesia, de bom grado, não estou recebendo por isso, dispus do meu tempo mesmo para resolver as questões, preparar a aula e gravar aqui para vocês, na tentativa de ajudar a tirar as dúvidas e salvar alguma questão, né, para escrever recurso. Tem uma questão que eu já fiz o recurso que já está no nosso grupo do Telegram para vocês entrarem lá e baixarem o recurso e protocolarem. Quanto mais gente protocolar, melhor, porque maiores as chances da banca anular, tá? Se não anular, corre o risco de quem marcou conforme a banca ganhar esse ponto e você perder. Se anular, esse ponto vai para todo mundo, tá? Então vamos começar aqui, vai ser bem breve, bem objetivo. Eu examinei, tá? E aí a gente vai direto na resposta, porque aqui cabia recurso, eu já falei para vocês. É só para tirar as dúvidas de vocês e a gente treinar mais um pouco, tá bom? Então vamos lá? Tá aí o material, né? Gente, a primeira questão de medicina legal, essa questão aqui, ó, que fala de identificação científica de um cadáver, né? Técnicas de identificação humana, papiloscopia. A identificação científica do cadáver é de fundamental importância por causa das diversas repercussões jurídicas, como no direito das sucessões e extinção de pena. Por isso, os métodos de identificação devem ter certas características que confiram a confiabilidade e a viabilidade de utilização. Sobre o tema, assinale a alternativa correta. O método desenvolvido por Vucetich foi a poroscopia. Não, gente, se eu não me engano, quem desenvolveu a poroscopia foi o Edmond Locard. O Vucetich desenvolveu o método datiloscópico, tá? Beleza? Datiloscópico, que é o estudo das impressões papilares dos dedos, né? Verticilo é a presença de 2 deltas e de um núcleo central. É essa que está correta, tá? O que é o verticilo, gente? É quando você tem o dedinho assim, né? Você tem um núcleo aqui, né? Você tem um delta aqui e um delta aqui. Isso é o verticilo, certo? Esse aqui, ó, é o arco. Esse é o verticilo, esse é o arco. Esse aqui, ó, esse é a presilha externa. Presilha externa, beleza? E a presilha interna, o delta fica para cá e as linhas correm para cá. Beleza? Então, questão 28, caderno tipo A é a alternativa B. Eu chequei as demais e estão ok. Beleza? Gente, essa questão aqui anterior foi tranquila. Agora essa daqui está dificílima, porque cobra a exceção, tá? Isso aqui tem que consultar no França. Em um cadáver que foi vítima de afogamento e permanece na água, o sinal do início da putrefação mais perceptível é... Gente, a putrefação
nos afogados, ela é nítida na cabeça e na região do tronco, na região do externo, nessa região do meio aqui do tórax, tá? Por isso a banca marcou como alternativa a região do tórax e infelizmente está correto, né? Embora a mancha verde abdominal na maioria dos cadáveres apareça primeiramente na fossa ilíaca direita, em média nas primeiras 24 horas, variando de 18 a 36 horas. Nos afogados, pode aparecer primeiramente na região do externo, tá? E na cabeça, beleza? Na região do tórax. Infelizmente, questão difícil, certo? Mas está ok o gabarito. Um cadáver foi trazido para o IML para passar por autópsia, com histórico de ter sido morto após uma discussão em um bar. Ao final, galera, ó, essa primeira questão está nas nossas aulas, né? Por exemplo, do curso Medicina Legal do Zero, na parte de identificação policial ou judiciária, está lá, né? Eu vou dizendo para você as questões que estavam na minha aula. Essa daqui não está porque é uma exceção à regra, né? Fica difícil ensinar todas as exceções em um curso regular, porque na hora você não vai lembrar desses detalhes, você vai lembrar das regras. Vamos para essa próxima questão. Um cadáver foi trazido para o Instituto Médico Legal para passar por autópsia, com histórico de ter sido morto após a discussão em um bar. Ao final do exame foram detectados 3 orifícios de forma arredondada, de diâmetro de cerca de 8 milímetros, e na região torácica anterior, com bordas invaginadas e enegrecidas, orifício de entrada com enxugo, com pequeno halo equimótico. Em dorso existiu um orifício de formato irregular, estrelado, sangrante, de 3 centímetros de diâmetro, ou seja, saída, né? Com bordas evaginadas para fora. Sobre o caso da temática envolvida, é correto afirmar que o trajeto foi de frente para trás. Está correto. Essa questão está no curso Medicina Legal do Zero também, muito parecida, tá? E nos QAPs que eu faço para concursos aqui, eu sempre trato disso, beleza, galera? Então a questão 30 é letra A mesmo, eu examinei as outras alternativas e estão ok. Professor, o curso do DPTBA, o QAP, galera, seguinte, vou dar o recado de novo. Quando vocês me pedirem o curso, porque aquele curso foi lançado porque vocês pediram, tanto é que eu lancei o curso dia 7 de setembro à noite, um feriado, deu 200 pessoas ao vivo na live. Na segunda-feira seguinte, a segunda aula do curso. 200 pessoas ao vivo na live. O carrinho lá aberto, né, para vender o curso. O que aconteceu? Vocês pediram o curso e não compraram o curso. E o curso ia dar muito trabalho, eram 10 horas de gravação, fora as horas de preparação, que toma muito tempo, certo? E aí, no final das contas, o edital veio difícil, né? Todo mundo piou, né? E aí, decidiram, muitos, os que conversaram comigo, falaram assim, não, professor, o edital tá muito difícil, eu vou arriscar, eu vou fazer sem comprar curso, sem investir, estudando só com o que eu tenho. E aí o que acontece? Eu pensei, não, eu não vou gravar um curso complexo desse para uma banca difícil, vai tomar tempo dos outros cursos, sendo que a procura está baixa. Vendeu, mas vendeu pouco, vendeu aquém do esperado, tá? O que eu fiz? Interesse foi baixo, fechei o carrinho. Só que aí depois fechei o carrinho e tirei o curso, né? Eu falei para a equipe, não, nós não vamos continuar esse curso, porque vai tomar o tempo de vocês, vai tomar o meu tempo e as pessoas não estão dispostas a investir, sendo que o curso estava barato. Para aluno do DSO, R$50, para aluno de fora, para aluno de parceiro, 70 e para aluno de fora, R$90. Ia trabalhar todos os assuntos do edital. Depois que eu tirei o curso, todo mundo veio atrás, 1 semana, 2 semanas depois. Gente, aí não tem como. O prazo correu, né? A gente colocou outras coisas na agenda, beleza? E aí depois vem todo mundo querendo que resolva a prova, vem todo mundo querendo
recurso. Gente, quando vocês quiserem o suporte de nós, professores, vocês comprem o mínimo do nosso serviço. Porque a gente vive disso daqui. Eu e a equipe do DSO vivemos disso daqui, tá? Então eu tenho que dar esse recado para vocês entenderem do porquê que o curso foi tirado, certo? Porque vocês ficam. Alguns falam, professor, não entendi, eu queria. Queria, mas não se manifestou a tempo. No concurso público, gente, o tempo é ouro, o tempo é determinante, então tudo é para ontem. Então, quando você quiser o suporte nosso, dos professores da nossa equipe, com resolução de prova depois, com ajuda de recurso depois, então vocês têm que, né, sendo bem jogo aberto, sendo bem franco, vocês têm que pagar pelo nosso serviço, beleza? E eu estou resolvendo isso daqui em consideração aos alunos que têm cursos nossos, tá? Mas fica a dica aí, quando vocês quiserem o curso, decide. Não fica protelando, deixando para depois, tá? Porque tem outros públicos para a gente atender, beleza? Então bora lá. Próxima questão. Um corpo foi encontrado em um riacho parcialmente coberto pela água e apresentava um fio elétrico ao redor do seu pescoço. Então estava na água, mas tinha um fio no pescoço. Ao final do exame necroscópico foi observado um sulco contínuo, duplo, de mesma profundidade, em toda a sua extensão. Um sulco duplo, de mesma profundidade, em toda a extensão, no terço médio do pescoço. Ou seja, um sulco uniforme em toda a circunferência do pescoço. Não foi observado líquido nas vias aéreas inferiores e cada pulmão pesava por volta de 700 gramas, né? Então não tinha água nos pulmões. Tendo em vista a situação apresentada, é correto afirmar, gente, olha, essa banca é sem noção. Uma prova para perito técnico, gente. Não é médico legista com esse nível de detalhamento. Deus me livre, viu? Então, gente, de acordo com a situação narrada aí, o que é mais provável de ter acontecido foi um estrangulamento que jogaram o corpo na água. Então não foi afogamento, tá? Então vamos aqui. Ocorreu um homicídio por sufocação direta? Não. Óbito deveu-se a asfixia por afogamento? Não. Não é possível que aconteça suicídio por esse mecanismo? É sim. É provável que o óbito tenha ocorrido por enforcamento? Não. O legista vai sugerir em seu laudo que a morte ocorreu por estrangulamento. Isso. Galera, estou resolvendo rápido porque é um bate e volta, né? Uma coisa rápida para tirar as dúvidas dos nossos alunos sobre a possibilidade de recurso. Então, 31 é letra E, tá bom? Vamos para a questão de número 51. Uma mulher turca, gente, essa questão é muito louca também, difícil. A acusada de cortar o pênis do parceiro vai esperar 18 meses até receber o seu veredito. O tribunal aguarda para saber se o órgão reimplantado do homem ainda funciona. Então, o homem teve o pênis decepado, né? E a saúde reimplantou o pênis. A acusada disse ao tribunal que cortou fora o pênis do ex-companheiro e jogou no telhado do prédio vizinho, aproveitando-se da embriaguez da vítima. Segundo o jornal, galera, que crueldade com nós homens, né? Caso esse fato ocorresse no Brasil, essa lesão corporal seria considerada... Gente, olha só, questão dificílima, né? Mas diante das alternativas apresentadas, diante do que foi descrito, o que é possível é uma lesão grave, né? É uma lesão grave. Vamos ver por que agora, ó. Gravíssima, independente do resultado do implante? Não, porque olha só, gravíssima, olha as situações da gravíssima, né? Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem, se resulta em incapacidade permanente para o trabalho, enfermidade incurável, perda ou inutilização de membro, sentido ou função, né? Perda ou inutilização de membro, não houve a perda do membro, né, gente? Certo? Vamos ver aqui o que a questão fala. Gravíssima, independente do resultado do implante, não. Grave por
se houver perda da função eretora ou reprodutora. Nesse caso, vamos ver, perda da função, gente. Perda da função, ó. Perda da função seria gravíssimo. Perda da função é gravíssimo. Então não pode ser grave, tá? Grave, caso ocorra recuperação parcial da função eretora e reprodutora, sem dano estético. Porque se houver dano estético é gravíssimo, tá? A jurisprudência fala isso. Então olha aqui, ó. Por que não é gravíssima? Para ser gravíssima tem de ter perda da função. Recuperou o membro e não houve perda da função, então não pode ser gravíssimo. Olha aqui o que a alternativa fala, ó. Grave, caso ocorra recuperação parcial da função, né? Então causou uma debilidade, uma diminuição da função eretora e reprodutora, sem dano estético. A questão está dificílima, mas está redonda, tá? Olha, lesão corporal de natureza grave, debilidade permanente de membro, sentido ou função. Gente, debilidade é diminuição da função. A questão foi clara. O órgão foi reimplantado, mas houve uma recuperação parcial da função. Então é letra C mesmo. Essa questão é muito difícil, tá, galera? Porque além de envolver medicina legal, envolve direito penal, envolve um conhecimento detalhado da parte de lesão corporal. Questão dificílima, tá bom? Então vamos para a próxima. A lesão produzida por infiltração, tá, olha só. Tá, essa questão aqui está no nosso curso Medicina Legal do Zero semelhante e nos nossos QAPs de questões também. Eu também resolvo questão disso daqui na parte de traumatologia de lesões corporais no curso Medicina Legal do Zero, tá? Eu coloco até esse slide aqui, certo? Inclusive caiu uma questão dessa na Polícia Civil, se não me engano agora. Sim, caiu na Polícia Civil de Goiás, tá? A lesão produzida por infiltração hemorrágica nas malhas tissulares adjacentes causada por instrumento contundente, a equimose, tá lá no nosso curso Medicina Legal do Zero e tá nos nossos QAPs também. As outras também estão nos nossos QAPs, equimose, tá? Assinale a opção que apresenta a associação correta entre instrumentos e objetos capazes de provocar lesão corporal. Tá, vamos lá. Instrumento cortante, machado e guilhotina? Não, corto contundente. Instrumento pérfuro cortante, navalha e folha de papel? Não, esses são cortantes, né? Pérfuro contundente, projétil de arma de fogo, correto. Faca de pão pode ser cortante ou pérfuro cortante. Perfurante, alfinete e tesoura. Tesoura é pérfuro cortante. Corto contundente, dentes e cutelo. Beleza? Então, tá aí questão de número 53. Ó, se você quiser forçar um recurso aí nessa questão 53, você pode forçar. Eu acho meio difícil aceitar. Como? Porque a banca não especificou quais são os dentes. Os dentes da frente, eles são corto-contundentes. São dentes feitos para cortar, tá? E eles cortam com pressão, mediante contusão. Só que os dentes de trás, esses dentes aqui, ó, eles são feitos para triturar o alimento, quebrar o alimento. Então, o sinal deixado por uma mordida aqui vai cortar é diferente da mordida aqui, ó. Aqui vai triturar, beleza? Então, se você quiser fundamentar um recurso nessa questão aí e enviar, você pode tentar. O fundamento é esse. Aí você explica que os dentes da frente são dentes especializados em cortar, enquanto os dentes posteriores são especializados em triturar o alimento. Como a banca não especificou, tá?
Então, a questão ficaria sem resposta e você pede a anulação. E aí você pode citar o Atlas de Odontologia Legal do professor Van Hel. Você pode citar o Vademecum de Medicina Legal e Odontologia Legal do Van Hel e você pode citar o França como referência também, tá bom? Então é isso, essa questão aí você pode tentar. Professor, você acha que a banca vai aceitar? Eu acho que não, porque as bancas tradicionalmente consideram os dentes como instrumentos corto-contundentes, tá? Agora a questão crítica, que eu escrevi o recurso e coloquei lá para vocês, é essa daqui. A marca de Jelinek é ponto de entrada de corrente. Tem que especificar qual tipo de corrente. Corrente elétrica artificial, certo? Então a banca não especificou, tá? Olha aqui, sinal evidente de eletrocução? Pode ser. A eletrocução deixa pontos de entrada de corrente elétrica. A eletrocução é causada por corrente elétrica artificial ou industrial, então pode ser, tá? Pode ser essa resposta aí. Exemplo de fulguração, essa não pode ser. Lesão característica de entrada de corrente elétrica no organismo, qual tipo de corrente elétrica? Se for eletricidade cósmica atmosférica ou raio, que também traz corrente elétrica, é outro tipo de sinal, é o sinal de Lichtenberg, tá? A banca considerou esse como gabarito, certo? Exemplo de lesão superficial provocada por eletricidade natural, não, aqui ela especificou, né? Sinônimo de queimadura elétrica causada por radiação ionizante, não. Então, gente, o recurso dessa questão 54 está prontinho para vocês lá no nosso grupo de Telegram, beleza? Então, eu deixei o link nos stories do Instagram para você, do grupo de Telegram, tá bom? Então, essa questão também está no nosso curso Medicina Legal do Zero, né, e nos nossos QAPs, que ia vir para vocês no QAP de vocês também, tá? Então, vamos lá, aí a questão, né? A determinação do tempo de morte constitui um dos objetivos do exame necroscópico. Além dos livores cadavéricos, são elementos úteis para essa finalidade. Espasmo cadavérico não, né? Espasmo cadavérico é uma rigidez abrupta. Desidratação não tem como estimar, porque teria de saber o peso da pessoa antes. Cessação da circulação e perda de peso. Cessação da circulação é um sinal imediato, não serve para estimar tempo. Rigidez muscular e mancha verde abdominal, essa sim serve para estimar tempo. Questão redonda, tá? Eu analisei todas as alternativas, beleza? A fase da putrefação em que ocorre a liberação de gases que deformam o corpo e fazem pressão sobre os vasos, expulsando o sangue para a periferia, denomina-se autólise não, coloração não, colocativa não, esqueletização não, efizematosa sim. Olha só, a banca errou na grafia de efizematosa. Efizematosa é com S. Professor, dá para escrever recurso por isso? Tem aluno me perguntando. Cara, deu para entender o que a banca quis dizer? Deu. Então eu acho que não cabe recurso. Só porque ela trocou um S por um Z, você pode tentar? Pode. A chance dela aceitar é grande ou pequena? Pequena, tá? Eu acho que ela não vai aceitar, beleza? E isso também está no curso Medicina Legal do Zero e nos QAPs. Quem é meu aluno sabe, né, gente? Medicina Legal do Zero e nos meus QAPs eu trato desses assuntos, tá? E muitos outros assuntos, né? Em se tratando de morte violenta, essa questão também é difícil, é defeso afirmar. É defeso no sentido de incorreto. E eu nunca tinha visto isso ser utilizado nesse sentido, tá bom, gente? Em enunciado de questão. A necrópsia é compulsória em morte violenta? Sim. O exame interno do cadáver pode ser dispensável? Pode. De acordo com o CPP, sim. Bastará o exame externo do cadáver quando houver indícios incontestáveis da causa da morte?
correto, desde que o médico justifique no auto, tá? Em situações excepcionais, o exame necroscópico pode ser realizado antes de se completarem 6 horas após a morte e em local diverso do IML, 6 horas após a morte e em local diverso do IML. O exame necroscópico pode ser realizado antes de se completarem 6 horas após a morte e em local diverso do IML. Pode, mas não só em situações excepcionais, pode, porque o perito criminal faz o exame perinecroscópico no local do crime antes das 6 horas, só que isso daí ficou confuso, viu? Ainda é possível que o laudo pericial seja assinado por 2 pessoas idôneas, mesmo sem formação médica. Pode, 2 odontólogos, por exemplo, os peritos nomeados ou ad hoc, né? A família do decujus, em qualquer hipótese, pode impedir a realização. Não pode. Decujus é o mortinho, né? Então essa é a incorreta, tá bom? Com relação aos disparos de arma de fogo, questão muito parecida com as que a gente trabalha nos nossos cursos também, beleza, galera? Gente, vai vir aí o concurso da Polícia Científica de Goiás, vai vir o concurso da Polícia Científica da Polícia Científica de São Paulo. A gente vai preparar vocês aqui no DSO, beleza? Então, vocês já ficam preparados. E vai ter os concursos de perícia do Sul, que faz tempo que não tem também, tá? Agora, recentemente, vários alunos meus do Instituto Geral de Perícias de Santa Catarina foram aprovados. Com relação aos disparos de arma de fogo, é correto afirmar que a câmara de mina de Hoffman é elemento encontrado nos disparos a longa distância? Não, de encosto. A zona equimótica do orifício de entrada caracteriza a propriedade contundente do projétil. Correto. As demais eu analisei, estão incorretas, tá? Um bebê deixado dentro de um automóvel, isso aqui, né, gente? Isso aqui é o que mais a gente resolve, né, nos nossos cursos, tá? Tanto completo como os cursos QAPs de questões assertivas de prova. Um bebê deixado dentro de um automóvel com vidros fechados em um dia ensolarado, em uma capital nordestina, pode falecer, mas provavelmente termonoses, né? Aí eu falo lá nas aulas, né? Eu falei no Medicina Legal do Zero. Termonoses, insolação, né, gente? Insolação, né? Insolação, né? Tá? Ou intermação, tá? Insolação é quando é calor direto do sol. Intermação é quando é calor de ambiente fechado, não ventilado. Então o bebê morreria de intermação, beleza? Então bora para frente. A agressão causada por uma pessoa com substância, então tá lá, né, nos nossos cursos. Quem é meu aluno sabe, né? Lesões causadas por energia térmica, lesões ou morte, né? Essa daqui também está, né, na parte de energia de ordem química, né, no Medicina Legal do Zero. Vitriolagem, lesão causada por ataque com substância cáustica. Vitriolagem, em alusão ao vitríolo, que é o nome pelo qual era conhecido o ácido sulfúrico na época da alquimia. Então, o ataque com ácido é vitriolagem, tá? Substância cáustica. Elemento de certeza da conjunção carnal, tá lá no nosso Medicina Legal do Zero, no curso QAP. Inclusive, falei de tudo isso eu falei na revisão de véspera da PCGO. Por isso que os nossos alunos também foram super bem, né? E inclusive vocês, né, galera? Qual foi o tema da discursiva de vocês? Cadeia de custódia. Eu tenho um e-book de cadeia de custódia. Eu soltei as dicas proféticas, falei de cadeia de custódia nas vésperas da prova. O vídeo mais visualizado de cadeia de custódia no YouTube é meu. Pode olhar lá, cadeia de custódia no YouTube. O vídeo mais visualizado é o meu, que está com mais de 20 mil visualizações. Se não me engano, hoje 24 mil visualizações, tá?
E a gente trabalha isso lá no curso Medicina Legal do Zero, na parte de perícias, peritos e cadeia de custódia. Em breve eu vou lançar o curso Criminalística e Criminologia do Zero, tá? E aí vocês estejam atentos para pegar os preços, as promoções de lançamento, beleza? Então vamos para a próxima questão. É elemento de certeza da conjunção carnal recente. É o que, gente? Elemento de certeza da conjunção carnal recente. Achado de esperma no canal vaginal por meio do teste de antígeno prostático específico ou fosfatase ácida ou espermatozoide. Meus alunos estão carecas de saber disso. Presença de antígeno prostático específico na vagina, beleza? Bora para a próxima. Em relação ao aborto, pode-se afirmar que... Gente, questão dificílima, tá? Mas tá lá no nosso curso Medicina Legal do Zero e a gente trabalha isso nos QAPs também, tá? Questões semelhantes, beleza? Então tá aqui, ó. O médico obstetra não pode se negar a realizar o aborto piedoso, nem o terapêutico, pois ambos são legais. O aborto terapêutico é para salvar a vida da gestante. O aborto piedoso é para cessar a gestação decorrente de estupro. Pode, de acordo com o Código de Ética Médico, o médico pode negar-se a realizar procedimento desde que não incorra em risco de morte para o paciente, procedimento que vá contra as convicções dele, tá? Ao íntimo dele, né? Então, pode, isso daqui tá errado. O aborto honoris causa e o aborto social são moralmente reprováveis e não guardam amparo legal no Código Penal brasileiro vigente. O aborto honoris causa é por motivo de honra. O aborto social é quando a mãe não tem condições de cuidar. São reprováveis e não guardam amparo legal no Código Penal brasileiro vigente. Para mim está certo. Vamos ver as demais. O aborto terapêutico não se justifica pelo entendimento jurídico do estado de necessidade, constituindo exemplo de excludente de ilicitude, em que se protege a vida da gestante em detrimento do feto. O aborto terapêutico não se justifica pelo entendimento jurídico de estado de necessidade, constituindo exemplo de excludente de ilicitude. Justifica sim, é estado de necessidade sim, tá? Porque se ele não fizer, a mãe vai morrer. Apenas a gravidez resultante de estupro justifica aborto amparado pelo ordenamento jurídico? Não. O aborto também para salvar a vida da gestante. Para haver aborto criminoso, é necessário que a gravidez ponha em risco a vida da gestante. Não. Galera, essa da excludente de ilicitude, se vocês quiserem consultar o professor Juliano também, porque ela tá bem pesadinha de direito penal, tá? Pode consultar, mas eu acho que tá ok, beleza? 67. A parafilia que se caracteriza pela obtenção de prazer sexual ao proferir ou ouvir palavras obscenas, palavrões e agressões verbais, coprolalia, tá lá no curso Medicina Legal do Zero, beleza? Coprolalia. Tanto é que os nossos alunos do Medicina Legal do Zero me passaram várias mensagens dizendo que se deram bem nessa prova, viu? Vamos aqui, então vamos para a próxima. Gente, questão difícil, né? De identidade e identificação, antropologia, tá? Identidade é o conjunto, ele quer a incorreta, tá? E a incorreta aqui, eu observei, é a C, certo? Outras características ocasionais, a exemplo de calos ósseos, próteses dentárias, cicatrizes e tatuagens, por serem comuns, não possuem nenhum valor pericial. Possui sim, ajuda, dá um direcionamento. Não serve como fonte inequívoca de identificação, mas dá um direcionamento. As outras estão ok porque a banca copiou dos autores de medicina legal certinho, tá? Então vamos lá. Essa questão fala de afogamento, narra um trecho do livro Dom Casmurro, de Machado de Assis, um textinho lá, que não tem utilidade, é um afogamento, tá?
No trecho intitulado A Catástrofe, transcrito em Dom Casmurro, tá? Bentinho antevê um afogamento. Com base nessas informações acima e seus conhecimentos a respeito de asfixia, assinale a alternativa verdadeira. Galera, por que eu tô correndo aqui? Porque eu encaixei esse compromisso, né, na minha agenda e ele não tava, né? E eu sei que vocês estão na correria dos recursos também. Eu sei que nesse momento vocês não estão a fim de assistir aula, né? E eu também tenho que cumprir os outros compromissos. Final de semana, sábado, será meu aniversário. E a partir de amanhã eu vou ficar 3 dias off com a família. Planejei já há 2 meses. Então até amanhã de manhã eu tenho que zerar os compromissos para ir de cabeça tranquila, beleza? E aí eu, em consideração a vocês, em respeito, em carinho aos nossos alunos que pediram. Aliás, eu sei que a minha caixa, o meu direct, o meu inbox lá no Insta tá bombando. Eu respondi uma parte, mas chega mais um monte. Eu vou responder vocês aos poucos, beleza? Devagarzinho eu vou respondendo. Mas o que é urgente a gente está fazendo aqui, que é analisar a prova. Galera, a parte de criminalística nós vamos analisar em outras aulas. São muitas questões e as questões estão extensas, tá bom? Então, mais na frente, no curso Criminalística do Zero, a gente analisa. E nos nossos QAPs. Então vamos lá, marca a alternativa correta sobre afogamento. O cogumelo de espuma aparece em qualquer circunstância do afogamento? Não, nem sempre, tá, gente? Nos afogamentos, frequentemente encontra-se as manchas de Tardieu. As manchas de Tardieu são mais comuns nos outros tipos de asfixia. No afogamento é mais comum o sinal de Paltoff, beleza? O diagnóstico da certeza do afogamento não depende de exame interno do cadáver. O diagnóstico da certeza de afogamento depende sim, porque tem de examinar os pulmões, o ouvido, o estômago, a pele anserina, a retração do mamilo, a maceração da epiderme. Pele anserina é a pele arrepiada, a retração do mamilo é o peitinho, né? Eriçado. Maceração da epiderme é destacamento de epiderme. Livores mais claros por hemodiluição, presença de líquido nos brônquios, efizema pulmonar, equimose subpleural são sinais cadavéricos mais característicos de asfixia por afogamento. Tá correto? É essa, tá, galera? Os fenômenos putrefativos não sofrem influência da imersão do corpo em meio aquoso? Sofre sim, altera, beleza? Então, gente, essa questão também, quem é meu aluno? Galera, quem é meu aluno, deixa seu depoimento aí, tá ou não tá nos nossos cursos, hein? A gente resolve ou não resolve esses assuntos nos nossos cursos, hein? Então, a gente resolve, né, galera? Aqui, ó, no Medicina Legal do Zero também, né? A parte de antropologia, a parte de identificação, tá? Então vamos lá. Um corpo é encontrado totalmente pendurado pelo pescoço e foi observado um laço com um lençol e nó fixo. Então, gente, desculpa, o cachorrinho tá latindo ali do lado, tá? Então aí é uma simulação de um enforcamento, né? Lençol no pescoço. Durante o exame do corpo de delito, observou-se que o sulco era estreito. Lençol deixa um sulco largo, é um laço macio. Se o sulco é estreito, já está errado. Uniforme, contínuo e horizontal. Estrangulamento. O laudo cadavérico deve concluir por suicídio não, sufocação não, enforcamento não, estrangulamento, beleza? E agora o tema da sua discursiva, tá? Ele tratou de tanatologia, só para contextualizar, e depois pediu para você descrever fases da decomposição. O diagnóstico da morte encefálica é definido como morte baseada na ausência de na ausência de todas as funções neurológicas. Tendo por base os conhecimentos sobre a doutrina de medicina legal e tema de noções de tanatologia e cronotanactognose, redija um texto dissertativo com no mínimo 20 linhas e 30 linhas abordando o tema. As 4 principais fases do fenômeno transformativo destrutivo, putrefação cadavérica
e suas características. Pronto, tá lá no curso Medicina Legal do Zero, tá nos QAPs, gente. Vocês estão cansados de ver isso nas minhas aulas, né? Primeira fase, fase de coloração. Segunda fase, fase gasosa ou enfisematosa. Terceira fase, colicoativa. Quarta fase, esqueletização. E a gente ainda fala da autólise, né? Foi no cargo de perito criminal, eu confundi que veio cadeia de custódia na discursiva, né, galera? É porque eu recebi muita mensagem, tá? Gente, é isso daí. O que vocês acharam, né? Terminamos aqui. O que vocês acharam da prova? Eu acho que para os nossos alunos, embora uma prova difícil, foi muito boa, tá? O recado que eu tinha para passar para vocês é esse. Qualquer coisa me chama lá no direct, eu vou respondendo aos poucos. Tem muita mensagem acumulada, mas eu vou responder. Protocola os recursos, aquele que eu deixei pronto. E se você achar, né, que aquele dos dentes cabe, né, pode fazer aquele também, certo? Acho que teve mais uma que eu falei, né? O que você achar que cabe, embora eu seja cético, eu acho que o que tem uma chance razoável de aceitação é aquele da marca de Gelinek, beleza? Então é isso aí, galera. E para os próximos concursos, fiquem atentos que a gente vai lançar cursos, beleza? E o Medicina Legal, o Medicina Legal do Zero você já pode comprar e adiantar os seus estudos. É mais fácil você garantir questões de Medicina Legal e Criminalística e Criminologia, que são matérias boas de aprender, e quem conhece a minha metodologia sabe, do que português, que é uma matéria muito difícil, direito, que são 5 matérias difíceis, constitucional, administrativo, penal, processo penal e legislação especial, tá? E o concurseiro hoje não pode se dar o luxo de perder questão nenhuma. Não adianta você ir bem em português, não adianta você ir bem em direito, se você não for bem nas outras. Foi-se a época, galera, que você podia negligenciar a matéria. Aliás, quem mais chorou pitanga no meu Instagram ultimamente foram os que, na prova da Polícia Civil de Goiás, apostaram todas as fichas em português e direito, porque era a maioria das questões, tá? Quem negligenciou medicina legal, criminalística e raciocínio lógico e legislação estadual tá chorando as pitangas para mim lá no Instagram, tá? Ah, professor, negligenciei sua matéria, vacilei. Pois é, os meus alunos acertaram 8, 9 e 10, tá? Então é isso aí. Valeu, galera. Até mais. Hoje você tem que ter de 75%, 80% de acerto para cima. Se não for isso, galera, fica difícil, tá? Tá muito concorrido. O mercado de concurso tá muito competitivo, né? Então é isso aí. Valeu, um abraço. Por sua atenção, meu muito obrigado. Um beijo, valeu.